Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 15º, chamado Fracasso. Nós estamos vendo aqui um caso que Alexandre pede ao Apuleio para que André Luiz acompanhe outros casos, de reencarnação, diferentes desse do Segismundo, que outros casos que tenham maiores dificuldades ali na aceitação do espírito pela mãe, pela família, né? E aí o Apuleio fala que ele está acompanhando naquele momento um caso do espírito chamado Volpini, que é com muitas dificuldades ali da aceitação materna, que a mãe já havia tido 2 abortos inconscientes, né? E estava sendo influenciada por espíritos sombrios ali, de baixas vibrações. Por causa dessa influência, tinha se separado do seu companheiro e já estava com a gestação bem adiantada desse espírito, né? No caso Volpini, e já estava ali em torno de 7 meses de gestação e correndo o risco de ter o terceiro aborto. Então vamos continuar a leitura para nós entendermos bem a situação. Enquanto Alexandre ouvia Apuleio explicando, Apuleio continuou depois de longo intervalo. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, então ele já estava bem adiantado, já estava quase nascendo, né? Mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe. Então, ela estava, infelizmente, ali envolvidas, né, em extravagâncias e comprometendo até comprometendo a gestação dela. Então ele fala, em serviço ativo, no sentido de evitar, quer dizer, os espíritos que estavam ajudando estavam tentando evitar que ela praticasse essas extravagâncias ali naquela noite. Projetadas, né, as extravagâncias da futura mãe projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. Então ele já não estava muito otimista que ela ia aceitar ali a sugestão deles, né? A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. E se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma terceira falência, quer dizer, um terceiro aborto, né? Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Então, André Luiz vai acompanhar esse caso. Essa tentativa de manter ali essa gestação sem comprometê-la, né? Vamos ver o que eles falam. Alexandre, que me parecia muito circunspecto naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Sábias palavras de Alexandre. Repetindo, olha. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal, não sermos ali desconhecedores
dos problemas da vida, né? Das situações, não sermos ingênuos diante da vida, dos problemas, das dificuldades. Com efeito, à noitinha chegávamos, Apuleio, 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas, de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. E a gente já consegue ver aqui a diferença de ambientes, né? Do caso Segismundo, do caso Raquel, Segismundo e Adelino, a diferença do padrão do ambiente, da vibração do ambiente, de quem estava ali, quais espíritos que estavam ali junto deles. Aqui ele fala, né, padrão vibratório, muito baixo. Conversavam entre si, 3, né, três entidades. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, por que arte infernal vem resistindo o intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Então o intuito deles realmente era interromper ali a gravidez, né, para que não houvesse a reencarnação daquele espírito. E eles estão revoltados pelas palavras aqui, né? A gente percebe. Quando isto ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Eles sabem que tem a proteção de outros espíritos benfeitores por trás. Eles conhecem isso. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. A Cesarina é o nome da moça grávida, da mãe. Atende perfeitamente aos nossos propósitos, porque um filho intrujão em nossos planos é preciso combater até o fim. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo. Então, eles estavam trabalhando já mais de 6 meses para interromper ali a gravidez, aquela gravidez. Mas temos conseguido muito, tornou o mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez, a boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas, se existem mãos de anjos trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? Então vejam que eles afirmam que já participaram dos 2 abortos anteriores que ela teve, né? Olha só como é necessário o vínculo aos bons espíritos, com comportamento saudável, equilibrado do ambiente, da mãe, do pai, da família, se tiverem outros membros, né? Para que a gestação ocorra de forma normal, sem interferências, né, negativas. E com toda a proteção que eles estavam fazendo,
que eles estavam tendo, todo o trabalho ali de assistência. Mesmo assim, eles estavam prestes a conseguir ali o intento deles, né? Já quase conseguindo o terceiro fracasso ali da gestação. Aí ele continua: e se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Isso nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas, e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo Segismundo. Então, essa comparação que nós comentamos, né, da diferença entre os dois casos, da situação do caso Volpini, que é este, com o caso Segismundo, a vibração diferente, até a ascensão dos bons espíritos, também muito dificultada, né? Eles não conseguem, muitas vezes, agir se a mãe está muito mais comprometida com a parte negativa, com a parte inferior. Está mais ligada, dá mais ouvidos, vamos dizer assim, né? Está mais vinculada a essa parte. Os espíritos superiores até tentam, mas conseguem até um certo ponto, não conseguem 100%. Está observando? Falou o Apuleio, gentil. Perguntou para o André Luiz, né? Está observando? Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Quer dizer, nem tudo são flores, né? Vamos dizer assim. Com outras palavras, nem tudo são flores, facilidades. Existem as dificuldades também que eles se deparam ao longo do trabalho de ajuda. Muitas vezes devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse caso é típico. Então, a dificuldade que eles passam, eles sabem, eles reconhecem aquilo, mas não desistem, né? Continuam vendo até onde eles podem abordar ali a situação e ajudar para que diminuir ali a dificuldade até. Nós paramos por aqui hoje. Semana que vem nós vamos continuar desse ponto, continuando vendo aqui os aprendizados que podemos tirar desse caso. É triste, né? Triste saber que... Mas é triste, mas ao mesmo tempo ele é natural de acordo com a nossa sintonia, com a nossa vontade. E aquilo que nós queremos, no caso dela, né? Ela, a mãe, vinculada de uma forma diferente da Raquel, do caso Segismundo. Ela está vinculada a esses espíritos inferiores por alguma razão, pelos próprios comportamentos dela, né? E isso talvez mais para frente a gente possa entender mais a fundo esse caso. Vamos ficando por aqui hoje. Tenham todos uma boa semana. Que Deus nos ampare e nos abençoe. Muita paz a todos.